Precisa compartilhar? Hã? Precisa compartilhar? É, eu tô bloqueada. Bloquearam eu. Só que o bonzinho me bloqueou. Você tá amiga do Mark do Facebook. Não me bloqueou. Porque vai vir pra você Só um pouquinho. compartilhar isso. É, pode ser. Já deu. O que é? Ele deve ter porque ela só compartilha esse. Você deve compartilhar mais coisas, É. né? No seu Face. Ah, não. Não? A gente compartilha até no grupo. Ah, não, em coisas Ah. sim. É, porque tem as coisas do trabalho também, né? É. Mas agora eu desvinculei. Não sei se vocês me... Eu fiz 2 perfis, né? Um só pra fazer de trabalho e outro pra ficar aqui. Ah, tinha pegado. Aqui não, né? Com as coisas pessoais, pra não preferir. É. Infelizmente. Nossa, o áudio ficou bom ontem, né? Oi? O áudio ontem Do estudo? da mesa ficou bom. Eu achei. Que? Não. Ai. Vamos ver se eu não tô bloqueando. O Facebook não gosta da gente. Então, só publiquei no... Os espíritas estão fazendo aqui. Não publiquei tudo de novo. Caramba, falei, meu Deus, tá doido. Eu já fiz isso, nossa, que situação, né? Compra, vende tudo, cabra. Nossa, eu faço. Não cozinhar pra nós. É. Eu mesmo fiz isso. Deixa eu aproveitar e pôr o nome de 2 pessoas aqui. Vovó não tá muito burra. Só vou... Ela, é engraçado, o dia que eu ponho aqui, eu ligo pra ela no dia seguinte, ela fala que ela melhorou. Ai, que coisa louca. Sem eu saber, porque ela não sabe, né? Já falei pra ela vir aqui. As camisetas ficaram prontas? Amanhã até meio-dia. Entregou todo mundo só na terça, né? Entendi. Escrevi errado, mas é minha avó, tá? Conseguiu colocar ainda? Tô indo aqui. O Gervásio, boa noite, Gervásio. Já tá perguntando se o gato preto dá azar. Gato preto dá. Dá azar pro gato. Se ele andar de ré, então piorou. Dá azar pro gato encontrar a gente, eu acho, né? Também acho. Não chega tá? Eu... Não, ele tá brincando, sendo irônico, né? Não, porque eu tenho dor do bichinho que encontra a gente ruim no caminho. Passar embaixo da escada também dá. Chinelo ao contrário, lá virar. Esse cachorro tá bravo. Sei lá que nós vamos começar. Eu vou lá, espera só um pouquinho. Olha como você bate. Usou? Nossa, não, você pra quê? Tá arrasando. Às vezes tem alguma coisa no muro. Seu pé melhorou, Alice? Tá 10 agora? 10 ainda não. Demora pra recuperar, né? Demora. Quando eu torci o pé pro carnaval também, foi antes do carnaval, foi trash. Aí fiquei animada, porque uma pessoa disse, nossa, eu fiquei assim, né? Nossa, mas eu... Fiquei 5 meses só na cadeira de rosa. Eu falei, nossa, tô no lucro então. Nossa, eu acho que foi muito rápido o seu também. É que depende, né, de onde que... É, pois do é. problema, né?
Mas o Peltra que o menino lá que tá me passando as coisas de... Olha lá. Nossa, eu acho que foi muito rápido o seu também. É que depende, né, do problema. Mas o Peltra que Ele tava explicando pra mim as fibras, sabe? o menino lá que tá me passando as coisas de... Olha lá. Nossa, eu acho que foi muito rápido. Tá bom o som, né? Tá A ótimo. gente tá conversando baixinho, tá? É. É só pra falar isso aqui, como a gente acostumou com o microfone, a gente precisa tomar cuidado pra não falar muito baixo também, né? Ou muito alto. Ou muito alto. Ah, eu não consigo. Vamos lá? Vamos. O som do meu. Né, que resolve. Nunca Já toca, toca. né? Ah, Só, é mas de quando, praxe. quando não pode, ele resolve. É que Dá toca. guarda graça. Então, boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Criador pelo dom da vida, pela paz que aqui encontramos, agradecendo a Jesus, o Mestre querido, pelo seu Evangelho e pelos seus mensageiros que estão aqui conosco neste momento, nos auxiliando nos estudos de hoje, e que rogamos que essas bênçãos aqui recebidas possam resplandecer a todas as criaturas da Terra e de todo o Universo. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações e que a nossa mente esteja aberta para que possamos receber os novos conhecimentos, acolhendo em nossos corações e aplicando no nosso dia a dia. Graças a Deus, que assim seja. Então, boa noite. Algumas pessoas estão entrando. Primeiro, só dar os recados antes da gente falar da palestra de ontem. Tem algumas pessoas falando, ninguém responde e tal. Assim, gente, só para explicar como é que é o funcionamento. Neuci, tema abordado, está lá no cabeçalho, a gente colocou na página também, mas parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 7, pergunta 334 a 349. União da alma e do corpo. Nós dividimos em 3 partes. 344. 344 a 349. Nós dividimos em 3 partes. Então, só para explicar isso, para a Rosângela, que está perguntando, Rosângela, as perguntas que forem referentes ao assunto do estudo e a gente conseguir encaixar, a gente tenta responder durante o estudo. Se for alguma coisa que não seja referente ao estudo de hoje, pode deixar na página que a gente tenta responder depois, ou entra no particular, na página mesmo que tem lugar de mensagem, e a gente tenta responder. Os pedidos de orações também, a Ana também vai falar no final, todos os que são feitos são colocados no caderno de orações, todos passados por lá, só não dá para repetir o nome de todo mundo, quantidade, graças a Deus, tem sido muito, muito grande. Tá? E antes da gente fazer os comentários da palestra, eu já vou fazer um comentário já, talvez isso a gente não deu tempo da gente combinar ainda, mas esse assunto vai ser extremamente controverso e complicado pelo momento que nós estamos vivendo. Vai sair o assunto de aborto, então que fique muito claro, antes da gente entrar na discussão e isso polemizar demais, o que nós vamos estar discutindo é o que a doutrina espírita nos diz a respeito da situação. Então, nós não vamos entrar na discussão política ou de direito, de legislação ou qualquer coisa do tipo, porque não nos diz respeito, embora cada um deva ter a sua opinião particular, e isso é um assunto que deve ser debatido, mas como vai, eu já estou preparando, porque isso fatalmente vai surgir, inclusive vai ser tratado na próxima semana diretamente, é uma das questões. Então, já para já deixar claro, e a gente vai retomar isso a semana que vem, falando também disso. Nós vamos repetir na semana que vem, talvez na outra, se a gente realmente for precisar de 3 semanas para falar do assunto. Então, vai ser tratado o assunto
e vai ser abordado de acordo com o que a doutrina espírita nos diz, certo? Ainda não é dessa semana, mas eu acho que é da semana que vem, que a pergunta é exatamente disso, mas fatalmente já prevenindo, hoje com essa história da união da alma e do corpo, fatalmente vai vir esse tipo de questionamento, provavelmente na internet, mesmo entre a gente aqui na mesa. Então, só para a gente já antever o problema ou a discussão, para a gente não polemizar, porque senão nós vamos ficar discutindo 555 momentos do assunto e nós não vamos conseguir discutir o assunto que é o que a doutrina nos passa. Certo? Vamos lá? Palestra de ontem, tudo bem? Só a Ana que tem que palpitar, né? Porque nós temos que palpitar é sacanagem, né? Os caras que estavam na mesa, não sei, não. Foi mais ou menos. Não, só pelos comentários. Bom, eu li um por um, né? Respondi o que deu pra responder, coloquei pelos comentários. Foi, para quem estava aqui, para quem assistiu, foi extremamente proveitoso. Muita gente agradecendo a explanação, agradecendo como foi feito mesmo, achando A dinâmica da mesa, né? A dinâmica. Foi bem legal. Bem legal. E vocês? O que vocês estão achando, Aline e Alice, desse formato? Só terminar de falar que eu estava... Aí, o pessoal que pergunta quando tem o evangelho, mesmo quando tem a palestra, que a gente fala que tem o passe depois, né? Uhum. As pessoas prestem atenção na palestra, que com certeza já vai estar tomando passe, né? Porque as pessoas ficam preocupadas. Sim. Eu quero um passe, eu quero um passe, eu quero um passe. Mas a pessoa já está sendo... Sim, né? para mentalizar aquela coisa... Me corrige se eu estiver errado. Ela já está sendo atendida. Sim. No momento que ela está mentalizando junto com a gente aqui o estudo. Sim. A espiritualidade aproveita aquele momento para atender a todos os necessitados. Exatamente. Sejam encarnados ou desencarnados. Coloquei isso até que não importa a distância. Seja virtual... E aproveitando que a gente discutiu isso outro dia, foi uma brincadeira que saiu... que é uma coisa que a gente já vai até colocar um artigo, discutir com o Marcelo e com o Wellington, que fazem os 2 artigos semana de semana, para até eles pensarem nisso para as próximas semanas, e até para a gente, como a gente fez aqueles vídeos, para falar sobre o passe mesmo. Que é a preocupação em vir para a palestra para tomar o passe. Claro Sim. que vão ter as situações de que não deu tempo, a Ellen é uma que sempre chega correndo, porque trabalha até 8h30, 15 para as 9, então chega correndo para tomar o passe. Mas esse é um comentário constante dentro do meio, né? Em palestrante, nas casas espíritas e tal, de pessoas que vão e a palestra passa a ser simplesmente insignificante, enquanto, na verdade, é o mais importante naquele momento. Quer dizer, toda a preparação da espiritualidade, toda a preparação do palestrante, de quem veio para assistir, quem está assistindo na internet, com essa quantidade absurda que a gente está tendo de participação, quer dizer, as vibrações já estão chegando, né? Então, o passe passa a ser, e isso é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, embora é uma coisa para ser discutida, da gente evitar realmente que isso se torne uma muleta ou um pau, que a gente lá brinca, do papa-passe, que venha simplesmente para casa espírita ou para a palestra para tomar o passe, né? E a gente se preocupar em explicar para as pessoas realmente isso que a Ana estava comentando, de que o importante e esse passe que a gente sempre diz, já está sendo recebido, né? Para quem está mentalizando tudo isso, participando de tudo isso, principalmente aproveitando as mensagens que as palestras e os estudos tentam proporcionar, já está sendo extremamente beneficiado, né? Por essa energia toda, né? Então, só tomar esse cuidado e até pedir para os dois pensarem num artigo nesse sentido, porque a gente, inclusive, tem alguns lugares que faz só o passe, né? Eu acho isso extremamente preocupante, né? Quer dizer, se você não... você vai alimenta nada. Não, e você está alimentando justamente essa mentalidade de ir lá tomar o passe, né? Quer dizer, e pior, né? Começa às vezes a se tornar refém disso, né? Como o das outras religiões, ou de tomar a hóstia, e acaba virando ritual, coisa que dentro da nossa doutrina, dentro da nossa concepção, não deveria existir, né? E ontem pessoas estavam assistindo desde o começo e no final do estudo falou, nossa, como eu estou me sentindo bem melhor. Então é isso mesmo.
Exatamente isso. É estar conectado com o que a gente está fazendo aqui, que é a conexão de amor mesmo. Se a gente tem um ambiente preparado e a gente está com a vontade de estudar e vem preparado com amor, com vontade para distribuir isso chega para quem está aqui pessoalmente como para quem está assistindo. Sim. Não, e esses comentários, eu estou vendo alguns aqui, deixa eu até explicar para as pessoas que uma vez, agora muitos já estão acostumados, né? A gente deixa o celular ligado justamente para a gente ter a participação de vocês. E a Beth, que é uma que acompanha a gente, está falando nesse momento que me faz muito bem. Esses comentários, gente, do mesmo jeito que a gente está falando que a palestra ou o que a gente tenta discutir, o que a gente tenta passar, a intenção maior é que faça bem para quem está assistindo, essa vibração deles, né, de quem está assistindo, para a gente e para o trabalho e para a espiritualidade também é extremamente importante, né? Então, ajuda bastante. É uma troca extremamente prazerosa para a gente. Né? Não que a gente não leia comentário por comentário, pedido por pedido de prece, pensando no problema daquele minuto, daquela pessoa em específico, pedindo que a espiritualidade ajude, escrevendo o nome aqui no caderno, mas é todo um conjunto de coisas, não é só isso que resolve, né? Para não ficar refém também assim, olha, coloca o meu nome, mas eu saio da palestra. Eu não assisto a palestra. Coloco meu nome no livro de oração, mas eu vou fazer outra coisa. Entendeu? Sendo que a gente poderia estar participando, né? Essa que é a preocupação. Então, é o que a gente discute do livro, né? Uma vez eu fiz um comentário desse numa palestra minha aqui e parece que foi até teve algumas pessoas que me interpretaram mal. Não é o fato de não valer nada o nome no livro. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, quer dizer, se eu tenho a possibilidade de estar na palestra, não estou na palestra, eu fui no bar, eu fui jogar bola, por opção, sendo que eu poderia estar presente aqui, quer dizer, que eu não estou tão aberto assim, tão mentalizado assim, no que nós estamos tentando fazer em benefício dessa pessoa. É diferente do acamado, é diferente de quem não frequenta a doutrina espírita, ou não concorda, ou não compartilha da mesma ideia, né? Quer dizer, então eu venho aqui, peço uma oração, ou alguém está distante, ou os pedidos de orações que a gente recebe pela internet e tudo mais. Então, só deixar claro que é isso, é nesse sentido. Quer dizer, eu acho que, aí a Ana acabou de comentar, quer dizer, eu venho, começo a assistir a palestra, peço oração e vou assistir a novela. Quer dizer, o nome vai ser colocado no caderno de orações, as vibrações vão ser da mesma maneira que vai ser para todos os outros que estão assistindo ou que estão. Mas a nossa intenção, e eu acho que a preocupação de todo mundo que está assistindo e que pede para oração, é abrir o canal para receber esse tipo de vibração, né? De ter essa preocupação, esse cuidado de estar querendo realmente receber o que está sendo pedido, né? Né? E a pessoa abrir também para entender, às vezes, o que ela está passando. Às vezes ela precisa ouvir aquela palestra ou aquela explicação. Às vezes uma palavra muda tudo o que ela estava pensando em relação ao problema dela. Aí ela ajuda também com o pensamento positivo, ela, ouvindo a palestra, o que foi dito, ela muda o pensamento e a vibração e a oração é um conjunto, é isso que eu quis dizer, não sei se alguém... Não, por isso que eu estou falando, a mesma coisa que eu falei no caderno. Não é que não, ou a gente tem má vontade, ou que não vai adiantar, não é isso. É que isso para a gente, os relatos da espiritualidade são muito nesse sentido, quer dizer, como a gente vive falando em sintonia, vive falando em afinidade, em canal aberto e tudo mais, se a gente pode fazer isso, a gente pode estar presente, a gente pode estar ajudando a concretizar, fica mais fácil, né? E de repente também a pessoa que, olha, eu vou deixar o nome ali porque nesse momento eu não posso assistir a palestra. Sim. Ok, o nome está ali. Assista depois então, né? Mas vai ser feito do mesmo jeito, com o mesmo carinho. É só um conselho, assim. Mas é importante. É importante porque muitas vezes, muita gente está entrando pela primeira vez, muita gente está conhecendo e as dúvidas surgem mesmo. Então, realmente é essa a ideia. E só para lembrar que você falou de assistir, amanhã sempre a gente deixa no outro dia já o link disponível no YouTube. Às vezes é mais fácil para assistir. Eu, pelo menos, prefiro assistir quando fica no nosso canal do YouTube do que ficar procurando no Face, né? Então, amanhã já fica disponível a palestra o estudo no YouTube também.
Mas a bom? gente fala assim, ah, queria tanto estar aí nesse momento, mas está nesse momento. Fica tranquilo, Né? né? Nós estamos Está tendo, recebendo. não, e nós estamos tendo um feedback fantástico, né, das pessoas que estão participando. Tem muita gente que a gente tem percebido que tem acompanhado semanalmente. A gente fica muito feliz e a intenção realmente é de que a gente tenha todas essas pessoas participando. E a Joana está falando que ela está em Portugal. Nós temos bastante gente de Portugal acompanhando. A Nós que Alice queríamos estar aí. quer trocar? Quer trocar? Portugal de 5 a 7 tem concavo. Então, eu ia fazer esse comentário justamente por causa disso. A Alice Alice, dá um sempre recado aí. está fazendo os Portugal, trabalhos. pessoas de Portugal. Então, convido os companheiros de Portugal a participarem, né, na terceira Concafras Mundial, que é um congresso, né, uma confraternização entre os caravaneiros, da campanha de fraternidade Alta de Souza. Vai ser de 5 a 7 na cidade de Porto, na escola EB Teixeira Lopes. Legal, Que show. legal. Nossa, que Você, por favor, dá um jeitinho de... Então deixa eu Ao até falar o vivo, nome ó. aqui, peraí, deixa eu até lembrar, voltar o nome da Joana Borges Oliveira. Joana, então tá dado o recado, se você tiver possibilidade, ou mesmo se não tiver possibilidade, puder divulgar, compartilhar, então 5 a 7 5 a 7 de outubro. de outubro em Porto. Porto, na escola EB Teixeira, né, Vila Nova de Gaia. E aí na página, Tem que falar depois a português, Alice, né? depois a Alice pode pôr na página e a gente divulga o local, as datas direitinho, porque já tem bastante. E aí, por favor, os nossos amigos de Portugal fazem a live lá pra gente. eles podiam mandar pra gente, né? Posso mandar. Esse final de semana, a reunião que eu fui a Goiânia foi um treinamento para Concafras. Ó, e a Joana tá falando de onde ela vive, então provavelmente arrasou. vai ter a possibilidade de te acompanhar Muito lá. bem, vamos lá, Joana. Você vai Vou também? entrar lá, vou. Vai. Sim, dia 1º eu já estou lá. Aí, pronto, já tira uma foto com a Alice e manda pra gente. Faz uma live e nós colocamos A gente na faz- página do Avisa amigo. Do Bem Sem Fronteiras. É, sem fronteiras, hein? Do Bem Sem Fronteiras. São vários temas, né, várias salas, Legal. né, de treinamento, Você falou pra mim, né? palestrantes renomados, né? Muito bom. Tem evidência científica da vida após a morte com Sabino. Deixa eu ver o que mais que eu lembro. Evolução, energia e evolução com o... Deixa eu lembrar o nome bastante. Olha, estou vendo a figura dele aqui. Pedro, que é de Angola. Tô vendo Vai ele, participar. tá vendo ele, tá meio até encarnado. Ele está encarnado. Tô vendo ele aqui. Tá encarnado. É porque eles falam. Eu não lembro o nome. Pedro, de Angola. Tá bom. Teremos palestrantes aí. São 26 países participando desse encontro. Nossa, que Que legal. ótimo. Já inscritos, né? Fora os que podem chegar de última hora. Muito bom. Nossa, que legal. E nós estamos tendo Mato Grosso, e a Joana está falando que nada acontece por acaso, e ontem nós recebemos uma mensagem dessa aqui. Joana, muito bem-vinda. Entra na página, nós temos lá todas as informações e depois a gente vai colocar as Tira informações uma foto direitinho. belíssima, né? Depois nós vamos colocar as informações todas lá, se a Alice conseguir, a gente põe na página. Sim. Para a gente poder divulgar mais ainda, porque nós temos várias pessoas de Portugal que têm acompanhado as palestras e os estudos. Eu quero ir embora pra lá, se alguém quiser já. Então, vamos lá? Portugal recebe muita gente. Vamos. Tenho muitos amigos lá em Porto. Sim. Vamos lá, União da Alma e do Corpo, primeira parte, 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Esse é o ponto-chave do debate, não é? Sim. O debate Já começa aqui. já começa aqui, né? Quando é que o espírito está pronto, né? Que essa alma já está lá. A resposta dos espíritos é que a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, enquanto ele é um espermatozoide, ele não é um espírito ainda. Só quando ele fecunda. O espermatozoide. A partir do momento da concepção. Que é a hora que fecunda. Sim, Fecundou, o espermatozoide se une com o o óvulo. tem um espírito ligado. Tá. Já tem um espírito preparado para nascer aquele corpo.
isso é importante, que daqui vai partir toda essa discussão. Sim. São 3, por isso que nós por isso que eu tô separamos. perguntando. Por isso nós separamos em 3 partes, embora sejam poucas questões, que são 5 e 5, quer dizer, se eu não me engano, é da 344 a 360, então são só 15 questões, mas a gente separou em 3 partes justamente porque é um assunto que tem uma procura muito grande e eu acho que tem uma importância muito grande no contexto geral, né? A gente viu até agora o desligamento, a gente viu o mundo lá de lá nas últimas semanas. Então essa união do espírito, da alma com o corpo é extremamente importante. Então aí essa dúvida da Aline é uma das que sempre surge. Então, enquanto eu sou um espermatozoide, não, você não é nada. Você não é um espermatozoide, né? Tem só o lado masculino, né? Exatamente. Você é uma questão biológica, você é um sêmen e acabou. Morreu aí. Tá. Então, qual é o momento da união da alma com o corpo? Concepção. Juntou óvulo e espermatozoide. Eu tenho, nesse momento, um espírito ligado a esse novo corpo. Certo? Então isso é extremamente importante para a gente discutir todas as outras questões que fatalmente vão surgir. Tá? Inclusive o espírito está ansioso, né? Certo. Inclusive ele ativa o espermatozoide que vai lhe dar o físico que ele gostaria de ter. Eu ia fazer uma Sim. pergunta, não sei se é Nossa, que beleza. pertinente. Assim, nesse momento que o espírito já está ligado, ele pode estar consciente ou não, né? Assim, consciente de que ele Que é está a vez ligado dele. ao corpo e acompanhar Sim, essa sim, gestação, sim. ou não, ou ele pode estar ligado, mas ele vai... Não, ele está consciente, Ele tá sabe, consciente. ele sabe que vai reencarnar. Lembra das passadas? Sim. Lembra a semana passada? Não, mas é que tem aquela encarnação compulsória, né? Tem. Aquela Sim. que vai no susto lá, e eu não sei se esse que vai no susto fica consciente que ele está indo. O compulsório, ele já não tem né? assim Não, né? a Não, consciência, mas ele Mas ele tá pressente, ligado, ele pressente. Lembra que nós, que vai na semana passada, acontecer. como cego que está indo para o fogo, então eu já percebo que e vai acontecer, mas eu não tenho a consciência, não fui eu que escolhi, eu não programei, e aí vai entrar no Mas compulsório. Mas eu percebo que está indo. Lembra que a gente falou semana passada? Acho que até uma das... É que nem quando vai morrer também, né? Exato, nós falamos É a disso. mesma lembra? coisa. Que foi uma das sensações que acho que o exemplo que ele dá é isso. É o cego indo para o fogo que pressente que vai Independente se também queimar. se ele está consciente ou não, ele está ligado, né? Vi como que é? Ele vai devagarzinho assim? Tipo, vai... O quê? Eu fico imaginando. Espermatozoide, Não, você- o Não, espírito. fluido. Como que o ele fluido, fica, vai... ele fica por um cordão. Ele, quando ocorre a união, ele se liga junto. É como se 3 fios... É, porque eu não saio do plano espiritual, né? Isso. É como se 3 fios se Formassem unissem, um. né? Se Entendi. formam um. E ali começa a desenvolver. Então, o desenvolvimento ali é tão rápido, né? Que com 2 meses você vê a criança perfeita. Tem cérebro, tem braço, tem perna. Não, e aí todo esse desenvolvimento nós vamos ver em todas essas 15 questões. Exato. É só eu só gostaria que essa questão, como você falou aí, extremamente feliz, é o resumo de todas as outras 15. Se a gente não conseguir entender essa, as outras 14 vão ficar perdidas, né? Então aí a primeira dúvida da Aline é uma dúvida que toda vez sai, e aí o que fica claro. Então é concepção, beleza. Então óvulo e espermatozoide juntou, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, que pode ser chamada de alma aí, porque ela não vai ser Então ligada. eu posso substituir a concepção por fecundação. Sim. Que é melhor, né? Uhum. Porque concepção dá vários tipos de ideia, né? Principalmente se a pessoa guardar para fazer, né? Depois do casamento. É que hoje em dia a gente não tem mais isso. Mas pode ser, né? Não, mas eu liguei espermatozoide e óvulo, teve a junção, concepção, eu tenho um espírito junto, já ligado nessa, É a concepção de um ser. de uma nova vida. Ok? Sigamos. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Vamos repetir? Vamos. São 2 perguntas, né? De Exato. novo. A união entre o espírito e o corpo, ela é definitiva desde o momento da concepção, né? Ou seja, não tem retorno. Durante esse primeiro período, né, da concepção,
o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Quer dizer, desistir. Designado? Ele poderia desistir? Disso. Uhum. Eu não quero mais nascer, não quero mais brincar. Posso desistir. Né? Pode Desencana. Não tô preparado. Pois é, porque bate um medo, né? Era da outras questões. Isso, lá. que era da semana passada. Da semana passada fala, né? Que a angústia é muito grande. Né? Um medo. Às vezes o espírito covarde, eles falam. A gente tem medo de morrer, o povo tem medo de nascer. E lembra que isso Mas a gente quando o discutiu. espírito nascer, morrer. E é muito mais. Lembra que a gente discutiu a semana passada que é muito mais angustiante o lado de lá, né? Pois é. Então vamos lá a resposta. A união é definitiva, no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são mais frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Que é o que a gente costuma dizer, o aborto espontâneo. Certo? Então, deixa eu só aproveitar. A Silvana está fazendo uma pergunta, mas já responderam. Eu até vou ver quem que é para agradecer. Muito legal essa participação, assim, quem puder ajudar. Os da mesa de lá. A Silvana está perguntando, mas se a criança morrer, o espírito morre também? Silvana, assim, primeiro, e aí a resposta, o espírito não morre, né? Então, já responderam lá embaixo. Mas é uma dúvida que deve ter. Mas, gente... O que ela quis dizer, provavelmente, é o fato de acontece não existir essas duas situações. Se estava né? ligado lá e o corpo morreu, o espírito morreu junto. Essa que deve ser a dúvida. É porque não é um espírito novo, né? Talvez a pessoa tenha a impressão que é um novo espírito. Isso, que uma se nova criou, criação, né? exatamente. Não, na realidade é um espírito velho nascendo num corpo novo. Isso, então isso que a Vilis aqui está respondendo é exatamente isso. O espírito não morre nunca. Então o que a gente... mas é legal, pergunta sempre, o que você fez no comentário é extremamente útil mesmo. Nós precisamos lembrar que essa alma que está se ligando a esse novo corpo é uma alma que pré-existe de longa data, certo? Então ela não está sendo criada naquele momento. Esse espírito não está sendo criado no momento da concepção. Talvez isso seja importante da gente ressaltar, né? O que está sendo criado no momento da concepção é um novo corpo físico que esse espírito vai ocupar. Sim. Certo? Então o espírito já existe, né? Então ele está lá, está esperando a hora dele e ele vai se ligar a um corpo material no momento da concepção. Né? Então, de repente, isso que a Aline falou pode ser um comentário nesse sentido. Porque se assim fosse, a gente não teria tantas crianças com produtos tão bons assim, né? Com dons, eu vou falar dom, mas não é dom, né? Com aptidões tão boas de tocar teclado, enfim, né? Sim. Se ela fosse nova, ela viria resetada total, né? Ela não quem aprende é o espírito. Deixa eu só... Irimar, depois a gente já pode ainda entrar no particular, talvez só nomenclaturas, né? Mas, na minha opinião, a gente vai colocar na mesa... na concepção é a alma, o espírito é na hora do nascimento. Não. Na verdade, na alma é o que é espírito encarnado, e espírito, e aí entraria com espírito grande, é quando eu estou na erraticidade, certo? A gente estudou isso, né? Isso, né? Desencarnado. Isso. Então a alma, na verdade, é quando eu tenho um corpo físico já. Na verdade, é o Kardec que usou a alma alma para poder explicar, e o espírito só para diferenciar, né? Isso. E inclusive depois o espírito com letra pequenininha e o espírito com letra grande. Foi criado pelos kardecistas que acharam que Kardec que estava complicado demais. Confusão, Aí E minúsculo estou encarnado, E maiúsculo. Mas no fim é tudo a mesma coisa. Exato. Não, mas só para entender, porque tanto é uma dúvida que a pessoa está fazendo esse comentário. Uma legenda, né? Mas isso quando você lê um livro, o espírito faz diferença. Faz. Porque quando ele fala facilita, né? O espírito com letra maiúscula, você já sabe que ele está na erraticidade. Sim, ele já morreu. Que ele não está aqui, ele está na erraticidade. Ele morreu. Se ele é alma, é porque está encarnado. Okay. Isso vale da pergunta ficou ainda. Aí depois ele fala aqui, né? Que nesse caso a criança não se vinga, né? Isso, porque o laço é frágil e o espírito de repente se acovardou, né? Que foi a linguagem usada em outra pergunta. Né? O laço é frágil, né? Dos dois lados, né? Dos dois lados. Porque o laço é frágil lá e o laço é frágil aqui também, dependendo da situação. E aí ele rompe, foge, né? Embora tenha todo o trabalho da espiritualidade para fazê-lo
continuar, Pra continuar né? Para vindo, que ele tá. não desista, para que ele tenha coragem, né? Todo o apoio é dado pela espiritualidade na hora do nascimento. Assim como Isso. nós recebemos na hora do desencarne, desligamento, né? do desligamento, nós recebemos quando há o nascimento. E tem Mesmo todo um para trabalho aquele que vai ser compulsório, ele tem assistência. Todo o trabalho antes mesmo da concepção, Sim. né? O trabalho anterior Sim. feito esperando É. um momento, Isso, preparando isso. tudo o ambiente. Agora aqui também tem a seguinte questão, né? Nesse caso, a criança não vinga. Não quer dizer que toda criança que nasceu morta é porque o espírito ficou covarde e Não, se não. afastou. Não, e porque aí ela só vai- precisava daquele tempo. Não, e vamos ter... Tem Não, e outras várias questões, outras coisas. tem E tem, outras inclusive, né, influências, nessas 15 questões, nós vamos tratar disso. Sim. Nós vamos chegar nesse... né? Ok. Mas aí, Alice, joia, de novo, é importante a gente sempre, como nós não temos pressa, mas é importante esse comentário justamente no seguinte aspecto, nenhuma questão é fechada. Então aqui já tiveram várias perguntas nesse sentido, que toda vez que a gente trata desse assunto é inevitável e é uma dúvida comum. Quantos anos eu levo para reencarnar? Isso a gente já discutiu nas outras semanas que a gente vem discutindo sobre isso. Mas é importante esse comentário que você fez justamente por isso. Não temos essas questões fechadas. Então, esse espírito ele desistiu. Então quer dizer que todo aborto foi o espírito que desistiu? Não, nós vamos ver outras centenas de situações do porquê disso. E a mesma coisa da história do quanto tempo eu levo para encarnar. Também vai variar da necessidade. E de novo, né, eu vivo falando isso, acho que eu estou chato. Mas sempre lembrando que isso tudo é a preocupação com a importância desse espírito, do meu espírito, do seu espírito, é de cada um. Quer dizer, então não é nem castigo nem nada, é a preocupação da espiritualidade com o que eu preciso para que a minha evolução seja da melhor forma possível. Então é essa a preocupação. Então isso a gente precisa conseguir deixar muito claro para a gente, que é difícil, né? A gente ainda tateia muito no material, então fica difícil da gente conseguir entender essa situação. Mas todas as dificuldades, por mais absurdas que sejam, ou a criança que desencarna no nascimento, ou daí a 1 ano, ou daí 15 anos, tudo isso é em benefício do crescimento moral desses espíritos que estão envolvidos nessa situação. Isso é extremamente importante para a gente entender, porque senão, se a gente não conseguir entender isso, nós vamos continuar acreditando naquela história de Deus que faz as coisas ao acaso. Então, se eu tenho essa visão de Deus como pai, preocupado com a evolução de cada um e preocupado que nós vamos chegar à perfeição, então a minha preocupação é em fornecer situações para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Então, isso é muito importante da gente ter muito claro para a gente conseguir enxergar isso com uma facilidade maior, né? Sim. Com certeza. 346, então. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. Então, mas vamos lá, ficou claro isso, né? Eu estou ligado, como eu estou ligado desde da concepção, durante esse processo das 40 semanas, dos 9 meses, esse corpo faliu, a matéria. A matéria não conseguiu. Certo? Não Algo deu resistiu, a matéria não vingou. Então a pergunta é essa, pessoal, o que acontece com o espírito que ele escolheu, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre? Então o corpo físico não vingou e ele, como ele continua vivo, o que acontece com ele? É essa a pergunta. Sim. Né? Escolhe outro. Simples assim. Troca por outros. É aquele meme do menininho. Seus amigos não gostam de você, o que você faz? Troca por outros. Bom, a próxima pergunta vai responder, né, o que eu já ia comentar, me adiantar, desculpem. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Que aí vai encaixar, Né? aí você ia continuar... O acaso não existe, Exatamente. eu ia entrar nesse tema. Tá. Resposta. As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Né? E aí ele está ainda falando do corpo. Depois é que ele vai falar do espírito, né? Certo. Eu vou só responder, para a gente não perder, tem muita gente nova, e eu vou repetir o que a gente falou no começo, que tem gente que também entrou depois.
Gente, assim, ó, deixa eu explicar, não é má vontade, tem muita gente que às vezes acha que a gente não está respondendo, porque as perguntas que não são referentes ao assunto específico que nós estamos tratando, de união de alma e corpo, depois a gente tenta responder uma a uma na página para cada um, tá? Senão a gente não consegue desenvolver o assunto. Eu só vou fazer, a Janira está fazendo uma pergunta que várias pessoas perguntaram, e eu vou responder só essa fora, porque eu acho que ela está um pouco angustiada. Boa noite, quero fazer uma pergunta. Uma mulher me falou que é a minha última encarnação. Janira, assim, se ela falou e for verdade, você tem que ficar muito feliz, porque se é a última sua encarnação, você já é um espírito puro. Então, mas provavelmente não, Janira. Infelizmente ou felizmente. Eu sou chutou. Nós vamos ainda ter você. Falando essa vida é mesmo, a última encarnação. Você e nós ainda vamos. Só essa daqui. E voltar várias e várias vezes ainda. Se eu encarnar aqui, então, vou ficar muito feliz. Nossa, também. Não, então já é um grande salto, né? Já é um grande salto. Porque tem duas possibilidades para eu não reencarnar mais na Terra. Tá muito Porque eu sozinho. sou espírito puro, não preciso mais reencarnar. Então, são essas porque possibilidades. eu sou o extremamente inverso e aí não cabe mais nesse planeta. Mas as no duas nosso possibilidades. caso, no nosso caso geral, 99,99% é o extremamente oposto. oposto. Que bom que nós vamos voltar junto, moçada. Já vamos combinar. Como que vai ser esse rolê? Eu vou fazer mais uma aqui, aproveitar antes da gente continuar, que eu acho que é a Joana. Então, De Portugal, tem Palácio em como ela vai encontrar a Alice? Eu tive duas meninas gêmeas, às vezes me pergunto por que Deus, ou esses dois espíritos, me escolheram logo na primeira gravidez. Porque isso é massa, né? Massa pra caramba. Joana, na verdade, Nada por acaso. são né? espíritos que provavelmente precisariam viver essa experiência juntos. Os laços. Muito forte, provavelmente, o laço de ligação desses espíritos. E o fato de te escolherem, provavelmente, é porque você é extremamente capacitada para conseguir coordenar toda essa situação aí. Nossa, que Mas doideira, também, de novo, e aí, como a gente falou agora há pouquinho, não dá para a gente bater martelo e fechar a questão. São várias situações, mas com certeza uma que a gente pode afirmar Uma ligação é que forte. a ligação, o vínculo, o laço de ligação desses dois espíritos e provavelmente com você seja muito grande. Com certeza os dois, absoluta certeza, né? E com você provavelmente também, porque não seria escolhido ao acaso para uma situação como essa. E tomara que seja vínculo pro bem, né? Que as meninas se deem bem, Mas né? é Porque pro pode bem. ser gêmeos que... O Sempre mal não influente. existe. É. Não é programado o mal. Não, o programado é para justamente O mal é se nós amarem, que executamos. independente Se amar, do que vai fazer. Sempre o programa é para o bem Sim, de entendi. todos. Mesmo que eles não se gostem, eles voltam pra Voltam resolver, para o promete bem, que vai voltar pra o Se resolver. você objetivo é amar. aproximou, É pra amar. Aprender a amar. Mesmo que eles se odiassem. Ana Lúcia Bacelar Que susto, Fernando. pergunta: uma criança não foi planejada, e aí, Ana, isso com certeza vão sair nas próximas 2 semanas, mas a gente já vai dar uma adiantada. Pergunta: uma criança que não foi planejada, a mãe não queria essa gravidez, a criança sente que aquele corpo não queria ele? Com certeza, Ana, eu só vou responder com certeza, porque isso depois vai ser mais discutido nas outras semanas essas outras 2 semanas que a gente vai discutir. Tá? Vamos lá? Então tá. Bom, falamos da matéria, agora 347, vai falar do espírito, né? Que a utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias antes de nascer? Né? Decepção. Né? Resposta: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Esse espírito não precisava só desse tempinho? Então? Em alguns casos, sim. Sim, né? Mas lembra que aqui, não é por é- isso que ele está falando da prova para os pais. Aqui esse espírito não chegou a nascer, tá? Ele não chegou à existência corpórea, tá?
Sua encarnação no corpo que morre poucos dias depois de nascer. Na verdade, Depois, não, Ele nasceu, Isso, nasceu. Aqui ele é. Só que ele não teve consciência porque ele era um espírito, ele era um ser que Ele ainda. não tinha consciência. Né? Mas como espírito, antes de nascer, ele tinha consciência. Então, Sim. esses 9 meses foram aproveitados e mais os dias, sei lá, que ele ficou encarnado, resolveu também, né? Alguma coisa É pro sempre espírito. proveitoso. Sempre para o proveitoso para o espírito. Mas aí, nesse caso, É lembra... mais pros pais, né? Porque isso ele já tinha falado, por isso que Acho ele que repete. junta o útil ao agradável também, né? Assim, eu preciso... Sempre eu crio. É isso. Lembra sempre que todo o Eu planejamento é global. preciso da prova dos pais, eu tenho um espírito que precisa passar por isso também. Por isso Então, também. Sim. Aí, por atração, né? O espírito. é que como o espírito, quando ele nasce, ele perde a consciência, assim, né? Ele esquece, ele não tem a lembrança dos pais, nesse caso, assim, né? Do amor, do vínculo, que os pais já têm quando o espírito aqui, quando essa criança morre, pouco tempo depois de nascer, né? Mas Não. aí, não, mas Tem aí a preparação. a preparação também para tem. Se aproveitar, a né? pergunta que nós respondemos agora há pouquinho é se o espírito sente que ele não é desejado, ele também sente Ele que é sente. desejado. Certo? Se nós respondemos, se a pergunta que foi feita agora há pouquinho aqui na página, o espírito sente que ele não foi desejado aquela gravidez, nós respondemos que sim. Então esse espírito também sente o amor que é transmitido, que ele é querido, que ele é desejado, que ele é esperado, isso tudo está sendo transmitido. Nós já temos essa ligação, se nós temos uma ligação desde lá na concepção, depois de um determinado tempo ele já retoma ou começa a ter essa consciência, é claro que ele vai ter. Se eu falei que ele sente o ruim, o bom mais ainda, né? Com certeza. Certo? O bom É o sempre é mesmo. muito maior do que o ruim, gente. Embora a gente imagine que isso, na nossa realidade material, aparentemente seja sempre o contrário, o bom é sempre muito mais forte e mais marcante do que o ruim. É que, como ele responde, trata-se de uma prova para os pais, que eu acredito que o espírito tenha mais entendimento, né? Quando ele perde, quando ele morre, ele volta para o outro plano, ele tem mais entendimento. meio que Ele não sabe, foi ainda, né? Ele meio sabe que aquela prova para ele é muito passageira, né? É como se instalasse o dedo e acabou. Isso que eu quis dizer. Né? É mais ou menos isso. Né? Para o espírito é isso. E para os pais Pode ser um essa com martírio, certeza é uma prova é difícil. o que é uma prova difícil uma prova mesmo, né? Então, mas eu vou aproveitar, antes da gente ir para 348, a Daniele está fazendo um comentário que eu acho que a gente pode aproveitar nesses 2 comentários últimos. Tive 2 abortos em 2016, perdi eles no início da gestação. Agora estou grávida novamente. Será que o mesmo espírito novamente? Daniele, Só Deus. não podemos, a mesmo caso. Pode ser. Mas nós podemos afirmar? Não, é a mesma coisa que a gente vive escutando, né? Nossa, mas ela deve ser a reencarnação da minha mãe, da minha avó, de alguém parecido, de algum tio. Isso a gente não consegue afirmar como todas as outras ações, mas se a pergunta se existe a possibilidade, existe a possibilidade. O Orlando está perguntando se o filho dele, eu vi mais para cima, ele deve ter perdido um filho. Será que o meu filho consegue nos visitar aqui nesse plano? Sim, Orlando, com certeza. E você, em desdobramento dormindo, provavelmente também o visite e tenha contato. E a Joana, só para a gente comentar, que a Joana virou Gervásio, vai perder, hein? Quando estão juntos, briga, acho que a Aline comentou. Quando estão juntas, briga, quando estão longe, morrem de saudade. Então, tá tudo sob controle. Joana, aproveita, eu não sei se aí em Portugal mas hoje aqui no Brasil é dia do irmão. Então, fala para elas que Já vira um print e manda pra ela. tem um monte de quadrinho Isso muito é bem, bom. Isso é bem de irmão mesmo. Seja gêmeo ou não. Vamos lá então? 348, né? 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Resposta: sabe algumas vezes, mas se escolheu por esse motivo é que recua ante a prova. Então vamos lá. Aí a pergunta que você tinha feito agora há pouquinho, que aí já tinha Encaixa. lá na Que encaixa com o que eu 345 quis dizer. a gente tinha comentado, né? Mas é extremamente interessante, né? Então, se ele sabe bom, ele afirma, né? Sabe algumas vezes. Então, em algumas situações ele sabe disso. E se escolheu, é porque
Não quero Ele não nascer. tinha a verdadeira intenção de reencarnar. Eu não tinha convicção de que aquilo que eu ia suportar aquela situação, aquela prova. Ele escolheu. Lembra que eu falei lá que o espírito vai até ajudar o espermatozoide, que vai conseguir furar, porque são milhões, né, de espermatozoides. É um só que consegue furar e penetrar no óvulo, depois ele mata o restante. Então, aquele espermatozoide escolhido vai formar um corpo que ele já percebeu que vai continuar ou não vai vingar, como diz aqui a letra. Né? Então, se sabe, escolheu. Quer dizer, porque até isso ele Deus. estava recuando. Até isso Deus. Deu o livre-arbítrio. Deus é bondoso. Sabe que você vai escolher, que você não está preparado, te dá o livre-arbítrio de escolher. Sabe? Mesmo sabendo que você vai escolher uma prova que você não quer e que Você não vai dar conta. E Deus nos conhece, né? E o espírito As nossas pode. intenções O espírito puras. pode desistir porque de repente os pais fizeram alguma nhaca? O espírito pode desistir. Não, eu não quero. Aí entra mais ou menos nessa mesma situação. Eu não vou suportar essa prova. No início por quis. um erro dos. Deixa eu ver se eu consigo falar melhor. Diga. Eu tenho um pai e uma mãe que eles vivem bem. Aí eu escolhi aquela família porque eles vivem bem, né? Vou nascer naquela família porque eles vivem bem. Aí de repente essa família se desestabiliza, né? E aí, a hora que ele tá em formação, ele desiste, ele não quer mais. Porque os pais começaram a brigar, sei lá, o pai começou a bater na mãe, ele pode desistir por causa disso. Mas eu tô falando. E aí mas o pai e a mãe não vai ter o peso, por exemplo? necessariamente. Quando, Ele vai levar a quando eu não escolho porque aquele casal é perfeito. Eu escolho porque aquele casal vai me oferecer as condições que eu preciso para o meu adiantamento. Tá. Né? Então, a base de escolha não é a nossa visão carnal de que o que é mais vantajoso é o que eu quero, né? O que é melhor ou o que é mais perfeito. Não. O espírito ele sempre vai escolher algo que vai oferecer as ferramentas necessárias para o crescimento dele, né? Ele desistiu porque espírito imperfeito ainda, né? O espírito imperfeito na hora se acovardou e não quis mais, né? Não, agora eu não vou porque eu não vou conseguir, porque não vai dar certo. Né? Essa é uma questão, né? Uma outra questão é quando se percebe que o espírito que vai reencarnar possa correr algum risco com aquela família, ele também pode ser retirado, né? Acho que deve estar em outra pergunta. Então, por isso que Ele pode ser retirado Entendi. e não por uma Porque se a decisão gente tem do espírito. o livre-arbítrio de escolher, os pais eles podem estar num momento muito bom e essa criança resolver nascer nessa família, né, por vários motivos. Então, mas espera, vamos devagar. De novo. Ele pode ser retirado e não desistir. Não, mas espera um pouquinho. De novo, vamos enxergar. Vocês estão entendendo, né, meu questionamento? Mas o seu questionamento é o mais simples possível. Nós continuamos enxergando com os olhos da matéria. O que aquela família, que você acabou de dar o exemplo, eles se davam super bem, eles passaram a não se dar bem mais. Então eu não quero mais brincar disso. Essa é a visão materialista do que nós temos na realidade no dia a dia. Agora, se foi programado, se foi toda estruturada a minha volta, com certeza não foi ao acaso que os meus pais começaram a ter problema. Isso já estava no meu na minha programação. E para explicar, né, para a programação, que senão já vai voltar isso. Então quer dizer que está tudo programadinho? Não, lembra daquilo que a gente falou? Eu tenho um esboço, as principais provas, as principais coisas que eu vou passar que sejam úteis para a minha existência, eu tenho previamente pré-estabelecido ou programado. E isso vai alterar de acordo com as minhas escolhas e com o meu livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu posso mudar. Mas o que nós precisamos ter em mente? Nossa, mas então eu estava esperando e aí de repente com 8 meses de gravidez o meu pai e minha mãe começaram a brigar porque ele arrumou uma amante, então eu não quero mais. Não, essa discussão, esse problema com os pais, essa desavença, essa separação do casal, provavelmente já estava dentro da programação dessa nova existência. Porque senão nós vamos voltar na história do acaso. Não, estava tudo programado para eu viver numa família que ia ser linda e maravilhosa. Eu ia casar com a Alice, nós íamos viver super bem, ia ter você que é uma filha esperada e desejada, e está tudo em ordem. E aí, por acaso, de repente, eu arrumo uma amante e não quero mais. E aí o Espírito fala assim, não, mas então eu não quero mais. Não. Então, se nós não podemos acreditar no acaso, toda essa programação já estava no esquema, já estava previamente programado.
Mas aí a sua pergunta é exatamente naquilo que eu falei agora, quer dizer, do que a gente enxerga hoje. Quer dizer, não, estava tudo bem, eu tinha programado isso, agora eu não quero mais. Porque se todo mundo tem o livre-arbítrio... Então, mas o livre-arbítrio é isso que eu estou te falando, mas provavelmente o que a gente tem que enxergar é que eu não posso acreditar que existiu uma programação para eu nascer numa família perfeita e que no 8º mês de gravidez isso mudou ao acaso. Se fosse assim, entendeu? Ninguém nasceria hoje em dia. Então. Não, mas você entendeu? Sim, entendi. O importante da gente entender é isso, quer dizer, então na verdade o que nós temos que ter em mente? Toda essa programação já existia, até provavelmente essa separação de pai e mãe, ou esse afastamento, ou essa dificuldade familiar. Então esse espírito já veio com essa história mais ou menos esquematizada. Então a ideia que você teve eu entendi, quer dizer, não, mas eu estava vendo toda essa história linda se desenhando e aí chegou na hora de nascer, os caras arrumaram uma puta confusão, não quero mais. Se por acaso ele desistiu, é porque ele já sabia. Ele já sabia que ele não ia aguentar o pão. Acontecer e tal, ele falou, não quero mais. Aí ele desistiu. Entendi. E tem um outro dado complicador dessa história desenrolada, que é assim, porque de repente se a gente for partir disso que estava programado que o cara podia trair, que ia trair e separar... Vamos usar como desculpa. Então vai usar como desculpa, não é isso. Eu tô pensando no caso da mãe, por exemplo, que usa droga. Na verdade, assim, houve a programação, né, e ele vai ter a tentação, né, de trair ou não o casamento. E ele, pelo livre-arbítrio, escolheu trair. Porque senão eu vou dizer que foi imposto para ele fazer a traição. Sim. Isso não é imposto. Né? Assim como para o espírito, ele vai nascer numa família com problemas tais e ele decide continuar ou não. Né? E ele pode resolver, inclusive, aquele problema que está em andamento. Sim. Então, assim, eu programo, eu vejo as possibilidades, né? A probabilidade. Você ali tem uma probabilidade grande de, em determinadas situações, né, os inimigos espirituais daquela criança que vai nascer não querem vê-la nascer, começa a tentar desorganizar a família. E a família, né, começa a desestabilizar. Começa a desestabilizar. Mas a família desestabilizar não quer dizer porque estava programado desestabilizar. Desestabilizou porque eles decidiram, né, se entregar aos problemas em vez de administrar os problemas. Então, a decisão está sempre na mão nossa, de seguir este ou aquele caminho. Né? Então, assim, o mal ele não pode ser desculpa, né, para que senão eu vou assim, não. Porque isso acontece muito, não né? Acontece muito. A mulher está grávida e de repente acabou o casamento, né? Não, mas por quê? Porque aí eu tenho todo um contexto, né? Entendi. Daquele espírito que vai reencarnar, daquele casal e aí a gente volta criança. E sempre voltando nessa história. Toda essa história para o crescimento moral e espiritual de quem está vindo ou de quem está existindo. É para aquela estrutura toda. Então, como o acaso não existe, isso é em benefício do crescimento de toda essa estrutura. E aí, deixa eu só comentar aqui para a gente aproveitar a deixa, que é uma pergunta que cabe nisso daí, que vai acontecer daqui para frente, 3 semanas nós vamos falar disso. A Daniele, quando o pai rejeita, vai voltar naquela lá anterior, eu só vou emendar porque vai sair. Quando o pai rejeita o bebê ainda na gestação, o que isso pode significar espiritualmente falando? Como o bebê reage a esta energia ainda na barriga? Daniela, exatamente a mesma que agora há pouquinho me perguntaram lá se a mãe rejeita o bebê. É a mesma sensação. Eu estou sendo rejeitado, não estou sendo amado, e isso fatalmente reflete no que esse espírito vai acabar sentindo. Talvez isso teria que ser assim. Teria que passar por esse processo. Sim, não, mas a pergunta dela é a mesma daquela lá de trás. Se esse espírito... Por que o pai rejeitou um filho? Isso. Se o sentimento é o mesmo de um aborto, por exemplo. Se o sentimento do filho é o mesmo quando a mulher aborta. Às vezes do pai. É a mesma... Lembra um pouquinho, gente. Acho que é isso, né? Então, não. A mesma coisa que a mesma da pergunta lá atrás. Se esse espírito sente a falta de amor. Sim. Então ele sente a falta de amor da mãe, ele sente a falta do pai, ou do casal, que nós falamos lá no começo da discussão. O casal não queria, lembra a pergunta anterior que fizeram? Aborto é quando não é desejado. Isso. Lembrei agora. Então a pergunta lá atrás da moça, ela falou assim, o casal não queria ter o filho, ele sente, ele pressente? Sim. E aí a do pai agora a mesma coisa? Sim. O da mãe é a mesma coisa? Sim.
Não é só porque a mãe vai parir, né? Exatamente. Se não fosse assim, nós não teríamos filhos abandonados. E aí, não vamos entrar nem no contexto social, Sim. mas aquela história que a gente conversa sempre, se o amor é incondicional de mãe, nós não teríamos mãe abandonando Mas filho em isso pode se situação nenhuma. reverter depois que essa criança nasce, essa mãe, por mais que ele sim tenha sentido que ele foi rejeitado na gestação por problemas, quando ela nasce, essa mãe cria esse vínculo de amor, isso pode cobrir, assim, fazer com que isso seja esquecido. Sim. Sim. Não Como vai Até ser. pai, esse gente, contei, como né? pai, como Ele tudo é perde- história. Ele perde esta memória de que Ruim. foi rejeitado. Pode, né? Alguns psicólogos não, porque ficou lá no subconsciente, mas tudo isso daí pode ser tratado, pode ser curado. Por que, que o pai pode rejeitar um filho? Porque tinha uns laços de inimizade e eu não aceito aquele espírito. Que eu não quero. comigo, eu não quero aquele espírito comigo. Lembra? Ele foi meu inimigo. A gente- agora eu vou receber como pai? A gente, É assim precisa, que a acontece. gente precisa entender, de novo, tirando os olhos da matéria, exatamente essas. A gente olha, mesmo dentro da doutrina, como inimigos que a gente fala em obsessores, e a gente nunca imagina que isso possa ser pai e mãe, e isso é extremamente corriqueiro. Por quê? Porque o laço que nós conhecemos hoje, na situação que nós vivemos, o laço mais fácil ou mais próximo da gente conseguir aproximar por amor é o laço de família. É o laço de pai, mãe e irmão. Esse é o laço que hoje nós temos, que é a espiritualidade que Deus tem na mão, que é o único vínculo que nós conhecemos ainda como um amor maior que nós conseguimos chegar. Então, o maior amor que nós conhecemos agora é o de mãe pelo filho. Nós conhecemos isso como um amor maior. Não era mais para ser. Nós já estamos passando do ponto de achar que o amor maior que existe é o de mãe para filho. Já era para a gente estar entendendo que o amor maior era para ser todo mundo com todo mundo, mas nós estamos muito longe. Então, na verdade, o que eu uso da família? Por que a gente usa sempre o laço familiar? Porque é o que nós conhecemos como o maior amor possível entre os encarnados para que a gente consiga fazer com que esse amor seja entendido, ou seja, executado ou sentido. Tá certo? Então, agora, isso não impede, ou melhor ainda, na maioria das vezes, que sejam desafetos terríveis. E de que eu não consigo, mesmo tendo esse vínculo familiar de sangue, corrigir ou conseguir amar esse desafeto a esse ponto. Então eu rejeito. Nossa, mas a gente está cansado de ver pai vagabundo que abandona filho. Estamos cansados. Estamos cansados de ver mãe que abandona filho, nós estamos cansados de ver irmão que abandona irmão, nós estamos cansados de toda a situação. O que nós precisamos entender são esses vínculos de espírito, nós estamos falando de espírito. O problema social é um outro e aí nós podemos tentar lá na frente. Mas o que nós precisamos entender em relação a isso é que esses vínculos afetivos, como nós trazemos de outras experiências, são extremamente normais essas rejeições afetivas. Eu continuo tendo. Se eu continuo sendo o mesmo espírito que eu era, eu continuo carregando todos as minhas histórias, as minhas mágoas, as minhas alegrias, eu continuo não gostando de você, mesmo você sendo minha mãe. Por que nós temos filhos que não podem olhar para a cara da mãe? Nossa, tem. Isso desde criança, ou com o pai, assim, ou irmão com irmão. Quer dizer, então, isso a gente precisa entender muito claro, né? Então, o laço, por que vem junto? Porque é o laço, é a única situação que ainda nós conhecemos, que é o amor maior que nós conhecemos na Terra, que é o laço de família. Se tivesse um outro tipo, provavelmente ele já tinha facilitado. Não tem mais pai e mãe, nós vamos nascer tudo irmão. Como nós não temos essa condição ainda, então nós vamos criando esses vínculos, núcleos familiares, que são mais fáceis de se tentar entender o amor da forma que ele queria. Certo? Certo. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. E aí, tudo bem? Não, acho que essa ok, né? O espírito precisa se preparar de novo, encolher, fazer um... E lembra que a gente só para a gente emendar, né, a história da... tem 3 perguntas
que viriam para as outras semanas, mas a Valdete está perguntando, eu ia até deixar para a semana que vem. A Valdete está perguntando, a Sequi Ives, que está participando bastante, está perguntando sobre filho adotado. Qual a explicação? Graças a Deus, né? Não, mais um. Eu também sobre filho adotivo. Então são 4 ou são 5 questões. Não, a pergunta cabe, porque ela está falando de união de corpo e alma, e se é concepção, se não tem concepção. Como que essa criança vai parar em outra família? Né? Exatamente, então a pergunta é exatamente essa. Provavelmente, quer dizer, na verdade não a pergunta. Não há acaso, começa por aí. Não há acaso. Não, e de novo, assim, para simplificar para essas 4 que perguntaram, e aí é lógico que, como nós estamos tratando de união de alma e corpo, e a união desse espírito é na concepção com esse corpo, esse filho adotivo não vai estar participando dessa bagunça aí, certo? Esse filho uniu a alma e o corpo na concepção de um casal. Ponto. Esse filho nasceu desse casal. Ponto. E daí para frente começa uma outra história. A ligação afetiva não existe nenhuma coisa. Exatamente por isso nós estávamos comentando agora há pouco. É que nem se eu tenho desafetos dentro do meu seio familiar, grandes desafetos, o que provavelmente une é esse espírito que vai ser adotado por esse casal ou por essa pessoa, provavelmente, também não dá para afirmar, um vínculo de laço afetivo muito maior do que de ódio. É o que a gente chama de gestação de amor, né? Certo? É que nem quando você quer Foi engravidar. no coração e não. É por isso que eu dei o exemplo do in vitro, né? Você não tem noção nenhuma de quem é o pai. Ao longo do tempo. Né? Não, mas isso é importante, porque assim, é um assunto que eu estudei bastante. Então, assim, qual que é a explicação que a gente tem? Mais provável. É muito difícil, muito improvável que esse espírito tenha uma desavença com essa mãe que não é biológica mais. Por quê? Porque eu estou procurando esse espírito. Para um resgate meu, para um resgate do filho, para um laço afetivo normalmente maior do que o de sangue, porque o de sangue você é obrigado, teoricamente, ou que nós falamos agora há pouco, a conviver dentro do seio familiar, isso acaba te levando ou tentando te levar para o amor, enquanto na verdade o outro não é nada seu, né? E quantos, principalmente homens e não mulher, que a gente escuta falar que eu quero ter um filho meu. Isso tem um exemplo de um casal, de que essa nossa amiga não podia ter filho e o cara queria transar com uma outra mulher no Mato Grosso e trazer o filho dele. E quando o nenê é trocado na maternidade também? É a mesma situação, Agora, gente. a mesma situação. Né? Só que aí, peraí, então, aí como não é o acaso, então foi feito de propósito. Mas aí é diferente ainda da adoção. Sim. Adoção eu vou lá e busco. Adoção eu vou lá e pego aquele espírito que estava me esperando para vir viver esse Nossa, é um ato de amor tremendo, né? Você colocar uma pessoa desconhecida dentro da sua casa. Né? Não, e você foi buscar esse espírito. Então, não estamos falando da matéria mais, nós estamos falando de espírito. Eu fui lá e busquei esse espírito para o meu convívio familiar. Houve uma simpatia que atraiu eu fui lá pai e mãe àquela criança, né? Eu vou num orfanato, por exemplo, tem lá 300 crianças e eu escolhi o Zezinho. Por que eu escolhi o Zezinho? Sim. Porque a minha ligação, né, espiritual com ele é maior do que com a Mariazinha, do que com o Pedrinho, né? É aquele que eu preciso, né? Vamos lembrar sempre daquilo que eu preciso para a reencarnação, não é aquilo que eu gosto. A concepção em si não é ela que diz que aquilo é o amor, na verdade, pelo filho. É a convivência de você com esse filho. Você falou do filho trocado na maternidade. Tem um filho de 21 anos. Se alguém bater na minha porta e falar assim, olha, tenho todos os documentos, seu filho foi trocado na maternidade. Beleza, não foi, meu filho é meu filho. Não, mas aí vamos só explicar, porque aí na verdade é a mesma coisa, existe uma diferença, é isso que eu estou falando. Como não é um acaso, o vínculo afetivo que vai acontecer é o de amor e de convívio. O caso do adotivo é uma situação diferente. No caso adotivo, eu fui lá e peguei, pincei aquele espírito e trouxe para a minha convivência. E aí a Geralda está falando, só para matar o do filho adotivo, porque depois nós vamos voltar mais para frente. Boa noite, gostaria de saber sobre o filho adotivo com 1 mês e depois descobre que é especial. Você ganhou na Mega Sena 2 vezes, Geralda. Trate ele com mais amor que provavelmente a recompensa também
vai vir dobrada. Tem até Lembra um... daquilo que eu preciso, não é aquilo que Do que eu quero. gostaria, ou do que eu quero. É o do que eu preciso para essa encarnação. Inclusive nesse caso. Certo? Que me parece Tem até fortuito, crianças que são... que me parece fortuito, mas é isso que eu quero. Eu tenho um casal que lá de Manaus, que eles escolheram uma, isso que eu ia falar. criança assim. E ela diz que é muito boa a convivência, maravilhoso. A Ana Pra tem mim, um casal, parece na cadeira dois meninos de que rodas. foram adotados. Nossa, tá de falar. Isso é na elas televisão, né? escolheram Aqui de Pederneiras, os meninos que... Não, de Bauru, do casal que começou depois com você? Sim, tem um casal em Bauru que... Um casal... Eles foram adotar, além de ser grandes as crianças, ter 7 anos, uma idade que... Muito difícil, né? Muito difícil adotar. Os dois têm Tem problemas. problema. Adotaram 2 meninos com problemas. É o caso desse casal. E Camila tem um cuidado absurdo. assim. E tem aquele que viralizou na internet, que é um casal homoafetivo, que também adotou um menininho que tinha especialidades. Aqui de Pederneiras? Não, É. é de Pederneiras. Não é. Tem um que é de Tem um Pederneiras. caso de Pederneiras, que fez apareceu na televisão. no Não, é SBT. outro, é outro. Que adotou também. Ninguém queria criança, todo mundo rejeitou o menininho, eles foram lá e adotaram. Olha que bonito. Né? Não houve fecundação, né? Exemplo, né? É. Esse casal fez a adoção de 3 filhos. Né? Os 3 são especiais? 2 são especiais. Olha que legal. E 2 filhos são deles. Mas eles fizeram um projeto, né? De que iriam adotar mais 3 filhos. Porque eles também foram adotados. Ah, que lindo. Ele é jornalista e ele é psiquiatra. Que lindo. Que legal. Uma história muito legal mesmo. Isso é uma história de gratidão mesmo. Total. Vamos, então, só pra gente, vai dar tempo. Aliás, filho adotivo daria... Então, tem assunto pra gente ficar... a Creuza até está fazendo um comentário, que sempre acompanha a gente também, mas apesar de muito amor por aquele espírito, muitas adoções não dão certo. Sim, Creuza. Na como... visão material. E em como... Nos nossos olhos, né? Isso, e como vários filhos de sangue Não dão certo. também não dão Não certo. dão certo. Aí né? são experiências que a gente vai ter que aprender a conviver. Sim. Aliás, tem uma coisa que... Não é que não dão certo, como a Alice falou. É aquilo Tudo que eu dá preciso, certo. gente. É aquilo É o que que eu eu Sim, preciso. perfeito. Né? Não é Eu que não deu preciso certo. receber essa alma e preciso encaminhá-la. Veio pela adoção, Como você é disse, uma outra forma de gestação, mas também é os laços de como alma. você disse que não, nada é combinado para dar errado ou para o sofrimento, não é que Sim. não deu certo. Exato. E tá todo mundo concordando aqui. E a Daisy, ao mesmo tempo, só pra gente ir pros textos, senão nós não vamos conseguir terminar hoje. E muito legal, e muito bacana. A gente legal. não estamos reclamando, porque assim, de novo, o que nós Não começamos... vamos conseguir. o que nós Acho que deixa a semana que vem. começamos o assunto, o estudo falando disso, que é a participação de todo mundo dessa maneira positiva. Explicando de novo para quem está entrando algumas vezes, que eu estou vendo aqui alguns comentários, algumas perguntas. As perguntas que não são relativas ao assunto de hoje, ligação de alma e corpo, não dá para a gente responder durante a transmissão. Depois a gente responde. Se quiserem entrar no particular e perguntar, entrar na mensagem para a gente conversar, sem problema. É que realmente, senão, aí são muitos assuntos e aí a gente vai perder completamente o foco. Mas a Daisy está fazendo um comentário que eu acho que vale a pena já para a gente tocar. Não, esse texto dá para a gente fazer sim, porque é praticamente só uma leitura, tá? Na verdade é só um resumo, principalmente da 344, na verdade. Inclusive ela se repete. A gente vai perceber que na verdade ela trata muito, tão importante essa questão, que eu acho que vale a pena a gente fazer essa leitura depois. Mas a Daisy está fazendo um comentário aqui, ó. Eu tenho um tio com síndrome e ele me escolheu para cuidar dele. Ama meus filhos, só sai se eu vou junto, me ama muito, me sinto muito feliz por isso. Legal. Ela adotou, no caso, ela adotou o tio. Você adotou seu tio. Eu vou falar, tem uma coisa boa. Eu vi um vídeo na internet. O pai já tem 89 anos e o filho 50 e tanto, quase 60 anos, com síndrome de Down. E pela primeira vez na vida, eles ficaram uma semana separados, né? Da escada rolante? Eu vi lindo esse vídeo. Gente,
Eu fiquei vendo e revendo e revendo e revendo. É muito bom. Dá vontade de você entrar E no outro- vídeo assim. E outro tipo de adoção que é legal Como ele falar... beija aquele pai, como ele beija. É muito legal. Como E ele- outro tipo de adoção que é legal a gente falar é aquele que a pessoa vai visitar, não leva a criança, né? Mas ela faz aquela visita. É como se fosse uma adoção, mas ela. São os padrinhos. É tipo um padrinho, né? Que ele vai visitar essa São os criança. padrinhos. Eu Toda tenho- semana eu visita, tenho uma vez por dá mês presente, visita, dá leva às presente, vezes pra leva passear. Ah, mas eu tenho pode uma ser opinião meio doída desse negócio aí. Levar pra passear e devolver, não dá. É que é doloroso, né? A Então, pessoa pega pessoal, muito amor. aí é mas, bem mas é importante pra cada criança, né? É uma adoção, não deixa de ser, né? Muito importante para criança. Eu achei super legal quando eu tenho uma amiga minha que ela faz isso, a Drica. Ela, e aí, por fim, depois de tantos anos, acho que fazia 5 anos, ela conseguiu adotar a menininha. É. Assim, eu não conseguiria fazer tudo isso. Eu e também devolver, não. Entendeu? Eu também não. Eu ia ficar... É, não, mas são situações e Situações diferentes, situações. mas é legal, não não, deixa mas de são ser. situações diferentes porque, infelizmente, já que a gente está falando em filho adotivo e adoção e tal, senão a gente não vai conseguir, nós vamos falar só de filho adotivo umas 3 semanas, nós vamos ficar aqui. É que existe um outro problema. O fato de, às vezes, por exemplo, conseguir depois de 5 anos, às vezes ela estava tentando desde o primeiro ano. Não, mas E ela não queria É, adotar, então. surgiu a oportunidade. Então, e essa legislação que nós temos, infelizmente, consegue atravancar o que deveria ser Fácil. Fácil. agilizar. Quer dizer, eu estou Também querendo adotar porque eu amo, tudo bem, que eu acho que tem que ter uma preocupação, embora essa preocupação ela tenha que ser extremamente relativa e consciente, porque se eu estou vivendo em extremo abandono afetivo, financeiro, moral e tudo mais, e alguém está se oferecendo para dar amor, eu não posso me preocupar se é um casal de homens, se é um casal de mulheres, se é um casal que o marido ganha 5 mil e a mulher ganha 1.000, não vai dar para sustentar, se a casa tem 3 Sim. banheiros ou 2 banheiros, quer dizer, E nós lento, temos uma né? fila, Tem um então, processo nós muito- temos uma fila de não sei quantas mil crianças, nós temos mais pais do que crianças para serem adotadas e essa fila não consegue, essa conta não fecha. Quer dizer, Exatamente. Muita e aí nós vamos ter burocracia. os casos disso, quer dizer, e essa criança quando consegue, começa a passar dos 3 anos de idade, eu não quero mais adotar. Tive no consultório um casal que foi fazer uma carta de avaliação cardiológica como requisito da adoção. Tinha que ter que fazer ecocardiograma, esteira. Gente, exames assim, eu faço, tô 100%, amanhã eu infarto, sem, entendeu? Entendi, que sem validade Sim. nenhuma. Não é que tem, lógico, você vai atestar que a pessoa tá boa de saúde, mas de repente no dia seguinte já pode não estar boa de saúde, entendeu? Entendi. E um casal que Aconteceu tem... isso lá, né? Inclusive. às vezes um casal que não tem condições financeiras de fazer todos esses exames da maneira que eles querem, na hora que eles querem, é muito complicado. Bom, o que vocês acham? Dá tempo? Não vamos? Faltam 15 minutinhos. Eu acho melhor deixar pra semana que vem, não é? Eu acho também que Do que decorrendo, né? Às vezes vai como querer se a gente parar. fizesse uma recordação. Então tá. Então, gente, quem está assistindo aí, tem lá na página. Depois eu posso colocar, eu tinha citado só os livros, só a literatura. Eu posso postar o texto para quem quiser acompanhar a semana que vem. Então, essa semana que vem a gente retoma com esse texto aqui e vamos para as 350 a 355. Quer dizer, se conseguirmos chegar na semana que vem, Ainda mais no assunto Certo? polêmico como esse. Gente, muito bacana. Assim, nós tivemos hoje, para quem está acompanhando aí, uma média de 180, 170 pessoas Não cabe, né? ao vivo no... Não tem que comprar uma mesa maior. gente, assim, só uma Acompanhando. observação, né? Nada, não sei se eu vou fugir, mas você falou de visitar, e passear, e devolver, visitar. O projeto que a gente tem na Cidade Nova, toda vez que eu vou é uma grande alegria, mas eu saio de lá há 6 anos. Adormecida de... Não, com uma grande tristeza. Porque Porque você tá deixando lá, de né? pegar e pôr dentro do meu carro e levar embora. Gente, mas vamos pensar um pouquinho que a gente olha com olhos para a criança de uma outra forma. Nós fazemos isso no asilo. Sim, Não, mas que nem- tem uma menininha, Alexandre, sabe disso que nós dois estamos lá. Tem uma menininha que ela deve ter uns 4 aninhos agora, né? Uns 3 aninhos.
Ela tá lá desde o carrinho mesmo, carrinho. E ela sempre foi muito agressiva, Bravinha. assim. Brava, não queria. Agora ela vê a gente, você tem que cozinhar com uma mão e ela no outro colo, porque você vê ela Que tá assim com gracinha. os bracinhos, assim, ó. Eu falo, o que você quer? Seu colo. Eu falo, pega no colo, eu falo, agora vai no colo do tio. Ela vai no colo do tio, daqui a pouco ela fala assim, colo da tia. Vem no colo. Ó, eu não Ela tá tô... cozinhando. Gente, esse foi para Alexandre, não foi esses dias? Foi seu que essa menina aqui não está. Legal, né? É assim, ó. Ela vê nós dois. Então, porque Isso, é Toda uma a espécie de adoção. esperança. Quando eu fui... Isso me corta o coração. Eu fico ela no colo, faço oração, faço não sei o quê. Na hora de fazer oração de ir embora, de falar tchau, ela está no colo, entendeu? Deixa eu só dar um recado aqui. Tem um monte de gente, só para a gente encerrar, senão vai ter gente que não vai saber. Kátia, não, se você não conseguiu pegar desde o início, daqui a pouquinho a transmissão fica na nossa página e amanhã cedo, na pior das hipóteses, a gente já também disponibiliza na página o link no YouTube com a palestra toda, que eu acho mais fácil às vezes para assistir. Isso serve para todo mundo. Muita gente falou que não conseguiu pegar desde o começo. Creuza, obrigado se chegar toda essa vibração para nós 4 aqui, nós estamos muito bem. Eliane, primeira vez, muito bem-vinda. Anderson, que já virou parceiro, obrigado. Noemi, essa pergunta depois eu tento responder no Privado, né? na página, mas aqui, como a gente falou, não dá. E de novo, só lembrando, os pedidos de orações todos vão ser anotados pela Ana no caderno, que vão passar para o caderno de orações e vibrações. Beleza? Beleza. Vamos fazer oração, tem um monte de gente já desejando boa noite, assim seja e assim. Que assim seja. Ó, bastante pedido de oração para cirurgia, pedido de oração para uma pessoa que está com nódulo na mama, vai fazer cirurgia, de um jovem que está internado com depressão, muito triste, né? Pedindo muita ajuda. E ajuda no sentido de vícios mesmo, vícios de droga, vícios de álcool. São esses os pedidos de espiritualidade, sabe? Para quem? Então eu queria aproveitar e falar mais uma vez, falei ontem, né? Que a gente está no Setembro Amarelo. Fazer aí as vibrações para as pessoas que estão se sentindo tristes, né? Querendo tirar suas próprias vidas, que elas não façam isso. E que tenham ajuda, né? 24 horas no Brasil inteiro, que é o CVV, que o número é 188. 188. Para ligar e conversar, bater um papo. Tem o CVV, tem o Grupo Amigos do Bem, tem vários grupos aí que estão à disposição. Sempre vai ter um caminho. E sempre prestar atenção no outro, Sim. né? Porque ele dá sinais de que ele vai tentar o suicídio. Dá. Então a Ele gente pode não precisa falar nada olhar mais atento, atento. olhar atento às Esse pessoas que momento. estão à nossa volta. Então, só para antes da oração, eu falei que a Pabá não dá jeito, tem jeito, tem muita gente aqui. Gente, quem não conseguiu pegar o começo, só repetindo, vai ficar na nossa página, daqui a pouquinho fica à disposição, dá para assistir no Facebook ainda hoje, daqui a pouquinho ela fica disponível desde o início, e amanhã já tem o link na página também, o link do YouTube. O Acácio, que tem acompanhado a gente faz um bom tempo, Que não é acaso, que ele até brincou. ele brincou que O o Acácio. Acácio não existe, o acaso não existe, mas o Acácio existe. É publicitário esse E menino. tem acompanhado a gente já alguns estudos, algumas palestras. Vai fazer uma cirurgia da próstata às 7 da manhã. Show. Amanhã? Então Vai dar tudo certo. já vamos colocar o seu nome também, Acácio. Vamos estar em oração, mas vai dar tudo certo. Exemplão, hein? Que bom que ele tá cuidando, né? Joia. Que ele foi atrás, né? Tá, pronto. Venceu o preconceito. Isso aí. Vamos lá? Vamos. Então vamos todos fechar nossos olhos, mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus, no mesmo momento em que ele estava no Monte Tabor, em que os discípulos olharam para o seu rosto e ele resplandecia como a luz do meio-dia. O seu olhar compassivo sobre cada um de nós, distribuindo bênçãos a mancheias,
dando-nos a cura, dando-nos a paz. Obrigada, Jesus, pela sua presença bendita em nosso meio, pelo teu evangelho de amor que veio consolar a tantos corações e que veio nos trazer o guia seguro para chegarmos a Deus, nosso Pai Criador. Graças os damos e a todos os mensageiros que aqui estão presentes, que vieram nos auxiliar, aqueles que vieram nos assistir e a tantas almas, Senhor, que estão ligadas a esse estudo, que elas possam receber este consolo, receber esta sensação de paz e de energia que estamos sentindo neste momento. Graças a Deus. Rogamos, Senhor, que estenda as suas bênçãos sobre todos aqueles que estão com os nomes anotados neste caderno. Estenda, Senhor, as suas bênçãos àqueles em que os nossos pensamentos, as nossas energias estão neste momento pensando e vibrando. Socorre, Senhor, aqueles que vão passar por cirurgia. Abençoe as mãos dos cirurgiões, dos enfermeiros, do anestesista, de todos aqueles que irão concorrer, Senhor, auxiliando-lhes com a sua luz e a sua sabedoria, para que tudo saia de acordo com o planejado no plano espiritual. Abençoe, Senhor, os que estão em orfanatos, nos asilos, que se sentem abandonados, os moradores de rua. Aquecei o Senhor em seu coração meigo e mensageiro, dando-lhes o teu amor e da tua luz. Abençoe, Senhor, a todos os países e aos nossos dirigentes, para que eles, Senhor, saibam governar com sabedoria, tomando decisões que venham a beneficiar a todos os seus compatriotas. Ilumina cada um, Senhor. Dai-lhes a tua paz e do teu amor. E assim, agradecidos por este momento de confraternização, em que sentimos esta luz e a sua presença bendita, rogamos que nos acompanhe durante o restante da semana, que esteja conosco em todos os momentos de nossa vida e que possamos, Senhor, neste momento, estar em segurança, no regaço do teu colo, sentindo-nos amparados, sentindo-nos aliviados, porque o seu fardo é leve e o teu jugo é suave. Encerramos então, Senhor Jesus, esta reunião, dando graças a Deus, que assim seja. Eu esqueci só de fazer um agradecimento, né? Hoje a correria foi tão grande. Só para quem não está sabendo, está na página também. Hoje nós recebemos o segundo mês que nós estamos recebendo a doação do leite para o asilo. São 120 litros mensais até dezembro. E esse mês eles conseguiram doar os iogurtes também. Então veio 72, né? 72 garrafas de 600 ml. E nós, porque o prazo de validade é muito pequeno, né? Então nós distribuímos metade para o asilo, que dá para eles tomarem na canequinha deles lá durante o período que dá, os que podem tomar, e nós conseguimos atender a Casa Abrigo, que tem as crianças, que nós falamos de adoção, então nós conseguimos atender as crianças também com 36 garrafas. Então agradecer o... Pode falar a marca de novo? Para agradecer a Grindos, a marca é Lete, aqui em Bauru nós já temos, em São Paulo é uma marca muito grande, então quem puder ajudar mesmo, porque são pessoas que estão ajudando e eu acho que isso tem que ser divulgado. Aqui a gente fala do varal, eu acho que a gente tem que divulgar Para quem mesmo. não sabe, o asilo passa por grande dificuldade e esse leite veio num período muito complicado, que se não fosse, eles iam passar necessidade, iam passar falta do leite. Graças a Deus está agora. Exatamente. Agora está começando. Na hora certa, no momento certo. Exato. E eu falo da gente, às vezes eu falo da gente publicar, eu sempre falo disso e vou falar sempre. Então a gente sempre publica mesmo, eu acho que tem que divulgar, eu peço para compartilhar, porque se a gente tivesse outras empresas que tomassem esse tipo de atitude, a gente teria asilo, a PAI e todas as outras assistidas. E só lembrando que é aquele negócio que a mão direita dá, a esquerda
A gente faz propaganda porque a gente precisa de doadores, sim. Sozinhos a gente não conseguiria fazer nada. Isso é que as pessoas confundem um pouco quando a gente coloca foto e agradecimentos. Acho que a gente está querendo se aparecer. Não é aparecer o trabalho e para que apareçam pessoas que ajudem. Quanto mais pessoas ajudam, mais a gente consegue ajudar. Se a TV passasse que é Só legal, isso que é coisa boa, nós não precisamos colocar não na precisava internet. ficar insistindo pra ganhar um pet A gente pede crianças. mesmo para as Não, e outra, crianças, a gente pede, a gente põe lá para agradecer. Porque se isso fosse rotina, nossa, a gente não tinha que ficar pedindo, né? Como ganhamos Não nove É que não vende cobertores, a pessoa só não agradeceu porque a pessoa não deixou de agradecer. Mas Sim. agradeceria. Os 9 cobertores já foram doados para as pessoas que estavam na rua. Não, e só para deixar claro isso, porque a gente... Aparecer na caridade é muito bom, sim. Eu acho que tem que aparecer mesmo. E eu, independente... É que a gente sabe quando é... mas aí, Alice, assim, a crítica que a gente já escutou, e entendo, e infelizmente a gente tem as... Eu acho que a marca não tem problema. Não, e se tivesse problema, eu vou divulgar mesmo, porque eu acho que nós precisamos de mais gente fazendo isso mesmo. Eu acho que, em vez de eu comprar o leite no José, eu vou pedir para os meus amigos, para as pessoas comprarem o leite Lete, porque, na pior das hipóteses, está tendo uma consciência social ou tentando ajudar uma instituição e merece ser. Não ser é a ajudado, selfie, né? A selfie do... É a compra consciente. É a compra consciente, é eu escolher aquelas empresas que colaboram com a comunidade, que participam beneficiando a comunidade. O mesmo trabalho que a gente faz na Cidade Nova, que a gente tira, coloca foto, porque as pessoas têm que entender que se tem o macarrão, a carne, o molho, o refrigerante, tudo mais, é porque as pessoas ajudam. Sim. E as pessoas têm que olhar o que é feito com a ajuda que elas estão dando, né? Exatamente. Vamos ler. Gente, boa noite, obrigado. Obrigada.